Lucas 12, 4-9. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles será esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Nestes últimos versos, vemos Jesus a falar sobre aqueles que o confessam diante dos homens. E àqueles que o confessam diante dos homens, também ele, o Filho do Homem, confessará diante dos anjos de Deus. Isto é, terá salvação. Mas vemos Jesus a fazer esta declaração logo após ter dito para não temermos. Por um lado, mas por outro lado, vemos Jesus a dizer para temermos. Quem confessar Jesus, isto é, quem confessar Jesus como Deus, como o Filho de Deus, é aquele que teme ao Senhor e ao mesmo tempo não teme a morte, não teme a má sorte, não teme não ser forte. Jesus disse, não temais aqueles que matam o corpo. Aquele que teme ao Senhor, ele não teme a morte. Não teme a morte, nem os homens, nem as circunstâncias que possam provocar essa morte. Antes teme a Deus, porque Deus é o único que tem poder para lançar no inferno. Mas ele não o faz, porque Jesus pagou tudo. E é aquele que entendeu isso, quem Deus é, que teme a Deus e não teme os homens, não teme a morte. É aquele que entendeu que Deus é aquele que tem poder sobre a vida e a morte. Tem poder para lançar no inferno, mas aquele que teme o Senhor entendeu que só Jesus o pode livrar desse lugar horrível. E por isso não tem medo dos homens, das suas atitudes, do seu poder, das suas ameaças, porque sabe que tudo está debaixo do controle de Deus, do Deus Todo-Poderoso e Soberano. E por isso ele teme, respeita, admira, venera, treme diante do Deus que, apesar de ter poder para lançar no inferno, veio a este mundo sofrer como nós e, sem pecado, pôde ser entregue no nosso lugar para que o Pai não derramasse a sua ira sobre nós e nos lançasse no inferno. Quem entende assim Deus, teme-o e não pode deixar de o confessar diante dos homens. Não pode deixar de confessar Jesus como o Filho do Homem, o Filho de Deus. Mas aquele que teme o Senhor, ele também não teme a má sorte. Antes teme, adora a Deus, que não se esquece dele. É aquele que entendeu quem Deus é, isto é, Deus é soberano sobre tudo o que acontece. Ele domina e controla todas as coisas, até os passarinhos. Poderíamos dizer, ele é aquele que controla cada átomo, cada partícula do universo, cada interação, cada movimento, cada pessoa, ainda que cada pessoa tome as suas decisões. Ele é tão grande e maravilhoso que faz com que cada decisão, todas as decisões, todas as interações, tudo o que acontece, seja para que a sua soberana vontade seja feita cada dia, cada hora, cada minuto e a cada segundo. Deus não deixa nada ao acaso. Ele não se esquece de nada, mas mesmo de nada. Ele é bom, é benigno, é amoroso, misericordioso. Ele nos ama porque nós, para ele, valemos mais do que muitos passarinhos. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, Deus interessa-se mais por nós do que pelos passarinhos, pois ele conta até os cabelos da nossa cabeça. Ora, se ele não se esquece dos passarinhos, ou como diz em Mateus, nenhum deles cai em terra sem que seja a vontade do Pai, muito mais podemos ter a certeza de que nada acontece na nossa vida sem que seja a vontade de Deus.
Não é o acaso, não é a sorte, mas a vontade de Deus. Deus não só criou tudo o que existe neste universo, mas Ele intervém neste universo criado. Ele intervém direta e ativamente. De tal maneira, Deus intervém que se fez homem e se deixou humilhar por seres que Ele mesmo criou. Ele se deixou humilhar para nos resgatar, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele e em união com Ele, sendo Ele o bem supremo da nossa vida, em comunhão, orando, louvando, pudéssemos desfrutar de tudo o que Ele fez, faz e fará a cada dia, a cada instante, agora e por toda a eternidade. Quem entende assim Deus, teme-o e não deixa de confessar o seu Filho. E quem teme assim a Deus não precisa ter medo da morte, da sorte, nem de não ser forte. Não ser forte em si mesmo, não conseguir, ficar aquém, não agradar a Deus. Quem teme a Deus não teme isso, porque teme o Senhor que tem os cabelos da sua cabeça contados. Ele sabe bem o que somos, quem somos, o que conseguimos. E Ele sabe muito bem que se não for Ele a operar em nós o querer e o efetuar, nada conseguiremos fazer. Temer o Senhor é confessar que é Ele que opera em nós. Quem entende Deus assim, teme-o e não pode deixar de confessá-lo, de confessar Jesus. Confessar Jesus diante dos homens é dizer que Deus é soberano, poderoso. Tudo está debaixo do seu controle. No entanto, Ele se deu para nos resgatar e nada acontece sem que Ele permita e ordene. Porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. E se nós lhe pertencemos, Ele nos capacitará para tudo o que é a sua vontade. Podemos concluir que negar a Jesus, quem me negar, é ser como todos os homens que não creem em Jesus, que acreditam em si mesmos, naquilo que eles podem fazer, colocam-se a si mesmos no centro de tudo o que acontece, e não a Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, que é o dono de todas as coisas, através do qual tudo existe, e para quem são todas as coisas no final. O nosso testemunho e a sua eficácia está intimamente ligado a quem tememos. Ou seja, se tememos os homens, a sorte, se tememos a morte, os homens que a podem provocar, a sorte, não sermos fortes, é porque não tememos o Senhor. Ou seja, é porque achamos que, em última instância, é o homem, é o ser humano que decide o que acontece. No entanto, se temermos o Senhor, sabemos que é Ele, em última instância, que faz tudo o que lhe apraz, segundo o seu próprio conselho. E ai de nós se não o reconhecermos assim, e não lhe entregarmos todo o nosso ser, cada dia, em oração, temendo o seu grandioso nome.